Este é o Boa Moeda, Má Moeda com o Paulo Ferreira. Paulo, os municípios já definiram a taxa de IMI que cada um vai aplicar no próximo ano? Já definiram, já cada um de nós, no local onde tem casa, se é que há casa, já pode saber quanto é que vai pagar de IMI para o ano. E são 35 os concelhos que vão baixar o imposto municipal sobre imóveis. Estamos a falar de prédios urbanos e não prédios rurais, portanto, apartamentos, casas, moradias, vivendas, por aí fora. São 35 os concelhos que vão baixar este imposto em ano de eleições. E mais de metade destes que vão baixar vai baixá-lo para a taxa mínima, que é 0,3%. Ora bem, como é que isto funciona ao IMI? O Governo todos os anos define no Orçamento do Estado o intervalo máximo e mínimo, claro, de taxas. Neste caso as taxas já estão fixas há algum tempo. A mínima 0,3%, a máxima 0,45% sobre o valor das finanças do imóvel. Aquela forma complicada que entra com os metros quadrados, a localização, se geralmente é na caderneta predial, não é? Exatamente, na caderneta predial, se tem piscina ou não tem piscina, que valoriza, enfim, uma forma relativamente extensa, mas que permite chegar a um valor de avaliação das finanças desse imóvel. E depois, sobre esse valor, incide esta taxa que os municípios decidem todos os anos dentro deste intervalo. Mínimo 0,3%, máximo 0,45%. E, portanto, os municípios podem todos os anos andar, no fundo, a navegar, se quiserem, com a taxa aqui neste intervalo. 162 municípios, cerca de metade deles, vão manter a taxa de IMI a cobrar no próximo ano em relação àquela que estava em vigor. É o caso, por exemplo, de Lisboa e de Porto. Estas duas câmaras, no caso de Lisboa, a taxa está no mínimo de 0,3%, a de Porto um bocadinho acima, 0,324%. E para cada um, dependendo agora do concelho onde estejam os imóveis, é consultar as informações do próprio município ou então a própria autoridade tributária que tem essas taxas bem definidas, mas é natural que neste ano de eleições autárquicas, claro, muitos municípios, podendo ter alguma folga orçamental, porque isto é uma receita orçamental dos municípios, tenham dado uma prendinha e baixado aqui uma décima ou outra nesta taxa, porque sempre alivia um pouco aquilo que são as faturas das famílias, não é? Que têm que pagar o IMI de prestações ou de uma vez só conforme o montante. Muito bem. Ano novo, aumento de preços e os transportes públicos também aumentam? Aumentam 2,02%. Este é o aumento de tabela, se quisermos, de acordo com as leis, com as regras, com a atualização indicada pelos dados de inflação divulgados pelo INE. Depois, se olharmos aqui para as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, no caso de Lisboa, os passos navegantes não sofrem alteração, portanto mantêm os preços do ano passado, 2024, ainda me perco aqui. Aqueles dos 30 e os 40, não é? Exatamente. Aqueles também são largamente subsidiados, não correspondem ao custo dos serviços prestados, tal como também os bilhetes ocasionais referentes à Carris Metropolitana, que é a empresa que presta serviço aqui na Grande Lisboa, também não sofrem alteração. No Porto, o preço dos passes dos bilhetes ocasionais do andante vão manter-se também em 2025, e depois os bilhetes a bordo da Rede Unir deverá ter aumentos entre 10 e 30 cêntimos, de acordo com as distâncias a percorrer. Aqui estamos a falar, de facto, de transportes terrestres, urbanos e não, basicamente, de ligações entre concelhos, porque essas redes express já estão, aliás, privatizadas e têm preço até algumas delas, muito flutuantes em função da oferta. Portanto, uma quase estabilização, diríamos nós, do preço dos transportes urbanos. E são algumas das notícias que marcam a economia, trazidas aqui ao Boa Moeda, Má Moeda com o Paulo Ferreira. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.